Olá, todo mundo. Eu sou a professora Fernanda Ribeiro, de Redação e Língua Portuguesa do Colégio Força Máxima. Hoje eu tô aqui especialmente para o 8º ano para falar sobre o capítulo 18. Vou ficar olhando aqui para baixo e aqui pro lado. Aqui eu tô com meu caderninho com as minhas anotações, como sempre. E aqui eu tô com o notebook aberto com o material didático de vocês. Já peço desculpa por eventuais barulhos. Como sempre, eu gravo as minhas aulas de madrugada para tentar minimizar. Mas hoje eu não sei como o meu vizinho tá fazendo uma obra. Se vocês ouvirem alguma coisa, desculpa antecipada aí pelo meu vizinho. Bom, vamos organizar o que a gente já viu até agora, para a aula ficar mais organizada, que eu gosto de aula organizada. Nós vimos no capítulo 16 e capítulo 17 um início, da história do documentário. Então, a gente definiu o que é documentário, falamos sobre público-alvo, sobre a estrutura de um documentário, falamos um pouco sobre o roteiro, da importância de um roteiro, de um pré-roteiro, do pós-roteiro, Então, a preparação antes, durante e depois, que a gente vai retomar nessa aula. Na aula da semana passada, na aula do último capítulo, eu fiz um rolê ali pela história, Então eu falei tanto dos documentários de nomes famosos, do documentário aqui no Brasil, como Kiko Goifman, falei também sobre como começou o cinema no Brasil, falei sobre a Petra Costa, uma mulher que tá aí, como eu posso dizer, me fugiu a palavra, mas ela tá representando a gente mundo afora, que foi a nossa representante dessa categoria de documentário no Oscar. Conversamos que os documentários, eles estão crescendo nesse século XXI e estão chegando a grandes premiações, como a premiação do Oscar, grande premiação da Academia Americana. Então, hoje a gente vai fazer um super resumo de tudo que a gente viu até agora. Então, se você ficou com alguma dúvida, hoje é o dia de eu acabar com a sua dúvida de uma vez por todas. Vamos lá? Será que eu consigo? Eu acho que eu consigo, eu confio em mim. Logo no capítulo de vocês, só pra organizar, eu vou começar do capítulo 18, Página 323 a 333. Então, eu não vou fugir dessas páginas, que vai ser, a base da minha aula de hoje. Então, pra começar, eu tô com a apostila aqui aberta, com o material didático aberto, porque eu adorei a definição que a apostila dá sobre documentário. Pegaram uma definição de documentário num dicionário de gêneros, então tem vários gêneros aleatórios. Pegaram a definição de documentário e colocaram aqui pra gente conversar sobre ela. Então eu vou ler pra gente conversar e ver se essa característica, essa definição, ela parece com as definições que a gente trabalhou nas duas últimas aulas. Vamos lá? Documentário, isso está na página 327 da apostila de vocês. Tranquilo? Documentário é um filme informativo ou didático de pouca narratividade, pois não se trata de uma história ficcional que faz relatos sobre pessoas, animais, acontecimentos históricos, políticos, culturais, etc., ou mesmo sobre objetos, emoções, pensamentos, culturas diversas, etc. Além do relato ou registro de fatos, o documentário pode discutir, analisar ou interpretar sociológica, psicológica ou politicamente o tema que se desenvolve. Claro que aqui está com umas palavras mais organizadas, mas o que ele está dizendo aqui? A mesma coisa que a gente falou anteriormente. O documentário vai ser um filme que tem como grande objetivo a informação ou ensinar alguma coisa, ou às vezes juntos, Demos alguns exemplos de documentários nas últimas aulas e ele não tem muita narratividade, ou seja, eu não estou necessariamente contando uma história, eu não necessariamente estou com personagens, atores, atrizes ensinando. Lembra que na aula passada eu fiz aquela pergunta importantíssima, que é uma pergunta que vários dos meus alunos me perguntam: Fernanda, documentário precisa relatar a verdade, precisa relatar o real? Qual foi a minha resposta na semana passada? Eu vou repetir aqui pra gente, conseguir tirar qualquer tipo de dúvida. Não. O documentário, ele não tem obrigação com o real, porque o documentário é uma expressão artística. Toda expressão artística não tem obrigação nenhuma em expressar a realidade. Então, as produções artísticas, seja os documentários, filmes, enfim, ele tem uma preocupação com subjetividade. O que é subjetividade? Subjetividade é a minha interpretação sobre aquele tema. Então, na semana passada, quando eu dei o exemplo do documentário sobre obesidade infantil, eu disse que se eu, professora Fernanda, fosse produzir um documentário sobre obesidade infantil, seria um documentário com a minha visão, que não necessariamente ela é certa ou ela é errada. Ela é a minha visão sobre isso. Que seria uma visão diferente, por exemplo, de um pediatra, ou de um grupo de outros professores, ou do grupo de pais, ou até mesmo do grupo de alunos, nutricionistas, enfim. É a minha opinião, não quer dizer que ela tá certa ou errada, é apenas a minha visão, a minha opinião sobre esse fato. Tranquilo? Então, o legal que eu achei dessa definição aqui da apostila é que ela deixa bem claro que o documentário ela é uma forma de dar voz. E
Quando a gente está falando de dar voz, a gente está falando de difundir ideias. E isso é muito importante, né? Então, coloca aí na sua cabeça que além do documentário ser um gênero que reflete a vida, né? Reflete ideias, reflete um grupo, reflete várias coisas através da tela, que a gente conversou, é uma visão da vida, né? Através da tela, o documentário também tem essa grande função. E eu digo que é uma função até que social, né? Importantíssima, que é a função de dar voz a diversos movimentos, a diversos pensamentos políticos. Ele fala aqui interpretar pensamentos sociais, psicológicos, políticos ou qualquer outro tema que se desenvolve. Tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar também sobre uma grande questão que os meus alunos perguntam e tá aqui na apostila, que é a diferença de documentário e reportagem. Eu já falei então que o documentário ele não tem a necessidade, né, a obrigação de estar ali conectado com o real. Eu até usei a palavra intrínseca, né, algo intrínseco, algo que está ali conectadinho, grudadinho. E documentário e reportagem, Fernanda, se já não fala do real, então um documentário é uma forma de reportagem? Ou uma reportagem é uma forma de documentário? Não. Documentário e reportagem têm pontos diferentes e eles precisam ser bem organizados aqui. O grande ponto importante, de novo, e aí eu volto para a palavra arte, expressão. O documentário ele tem esse foco, ele vai para esse lado da arte, coisa que a reportagem não vai. E quando eu vou para o lado da arte, a minha linguagem ela é mais subjetiva. De novo, a palavra subjetivo. O que é subjetivo, Fernanda? A minha interpretação sobre esse assunto. Na reportagem, eu gosto de usar essas palavras que são um pouco antigas, mas faz a gente pensar mais o preto e o branco, sabe? É ali o arroz com feijão, é o que eu preciso dizer e acabou. Não necessariamente numa reportagem, por exemplo, vamos pensar em 2 exemplos, que eu dei bastante na semana passada. Vamos supor que eu vou fazer um documentário sobre a saga de um time até o campeonato, um time vitorioso. Se eu vou fazer um documentário, como a gente conversou, eu vou pensar nas imagens que eu vou selecionar, pensar nos relatos, quem é que vai dar esse relato? Eu vou chamar a comissão técnica, eu vou chamar uns torcedores que estão ali há muito tempo sem ver um título, sem comemorar, eu vou chamar a torcida rival, seja lá quem eu vou chamar. Mas eu preciso de pessoas para contar uma história, ou um narrador para contar uma história. E essa história que eu estou contando é uma visão particular de alguém. Já na reportagem é um pouco diferente, porque a própria palavra reportagem, eu estou fazendo o quê? Reportando algo para uma grande massa, para uma grande mídia. Então, reportar é contar diretamente como é que aquele fato aconteceu. Então, eu não vou colocar minha opinião, ou o que eu acho, ou mudar alguma coisa, ou acrescentar alguma informação. Não, é a informação nua e crua. Pelo menos assim deveria ser. Já o documentário, não. O documentário, ele sim vai ter algum tipo de interferência, porque ele é uma expressão artística. Tudo bem? Então, documentário é uma coisa, reportagem é outra. São coisas que não são conectadas. Eu sei que pode parecer que elas são conectadas, porque hoje em dia o documentário, como eu comentei nas outras aulas, é um pouco mais fácil essa produção. Com o celular, eu tô aqui gravando a minha aula, com a minha luz. Enfim, é um pouco mais fácil, mas são coisas diferentes. E elas precisam ser separadas. Outro ponto muito importante dessa diferença de documentário para reportagem é a linguagem. Falei bastante disso quando a gente estava falando de público-alvo e eu vou retomar daqui a pouco. Porém, o documentário ele tem uma linguagem mais uma linguagem mais pessoal, né? Eu tô falando aqui de uma forma que eu acredito com as minhas ideias e os meus ideais, e a reportagem tem uma linguagem mais impessoal. Tranquilo? Agora eu resolvi organizar aqui pra gente pensar aqui. Um documentário, seja lá o documentário que for, durante essas nossas aulas nós vimos um trechinho do documentário Eu Favela, que eu te instiguei para você ir assistir, digitar no YouTube. Conversamos um pouco sobre Democracia e Vertigem, que foi o documentário que levou o Brasil, né, para representação com a Petra Costa no Oscar. Falamos sobre outras ideias de documentários que a própria material didático deu para vocês, sobre o documentário sobre obesidade infantil. Também falamos sobre Muito Além do Peso, que era um documentário que estava sendo indicado no capítulo 17, né? E eu conversei na primeira aula que todo documentário, antes da gente chegar ali e assistir, pegar a pipoca, sentar, se você quiser comer pipoca, né, pra ver, talvez não. Mas antes da gente chegar ao fato de sentar para assistir, ele tem toda uma pré-produção. E essa pré-produção ela é dividida em 3 etapas. Então a primeira etapa que a gente conversou é aquela
etapa de produção, né? Então uma pré-produção, se você quiser chamar assim, que é a hora que eu vou sentar para que tema eu vou abordar nesse documentário, o que eu preciso pesquisar, quem eu vou chamar, vai ser relato, vai ser um narrador, quais são as imagens, onde eu vou gravar esse documentário. Vai ser de dia, de noite? Eu preciso fazer algum contrato de direito de imagem com essas pessoas que vão aparecer? Eu preciso chamar algum especialista sobre esse tema? Tá. Depois de definido isso, é a hora que a gente vai o quê? Colocar a mão na massa. Câmera, fone, enfim, luzes. Eu vou gravar onde? Eu vou gravar de dia, de noite? Cadê as pessoas que eu vou gravar? Será que eu preciso gravar mais um pouco para ter umas imagens ali estocadas? E depois dessa gravação em si, a gente vai para terceira parte, né? Então, a primeira parte é a pré-produção, a parte do meio é a produção de fato, a gravação de fato, que eu acredito que seja o trabalho mais árduo, e depois a pós-produção. A pós-produção é aquele momento que o documentarista ou o grupo, né, a equipe de documentaristas vai fazer o quê? Analisar todas as imagens, então precisa de um computador para sentar, editar as imagens, colocar as legendas nas fotos, arrumar um som, colocar às vezes um efeito gráfico, uma trilha sonora, enfim, aquela parte mais trabalhosa que termina com a edição e com a produção não, com a divulgação, desculpa, desse documentário. A gente conversou bastante que hoje em dia, como eu mostrei pra vocês, o YouTube é um grande acervo de documentários. Netflix também, se você quiser ir assistir uns documentários nessa quarentena, no fim de semana, digita lá no Netflix documentário, você vai ver um monte de coisa legal. Já falei que eu gosto muito, que eu sou suspeito, mas o próprio YouTube, que é um canal mais gratuito, né? Claro que você precisa ter acesso à internet, mas ainda assim é um pouco mais democrático que o Netflix. Então são essas três partes de produção de um documentário, né, do roteiro. Lembrando que um documentário, diferente de um filme, ele não tem um roteiro tão amarradinho. Um roteiro ele se adapta um pouco mais do que um filme. Num filme não. Se eu sou autora, né, escritora, roteirista do meu filme, eu quero que ele siga tintim por tintim daquilo que eu planejei. Já o documentário ele é um pouco mais flexível. Tudo bem? Agora a gente vai para as formas de composição de um documentário. Assim como tudo na vida, tudo precisa ter um início, um meio e um fim. E que não seria diferente com um documentário, né? Então aqui a apostila colocou o seguinte, né? Que as partes, não existe uma forma certinha de um documentário. Não existe um começo, meio e fim que vai estar ali marcadinho. Opa, isso aqui é o começo. Isso aqui é o meio. Agora é o final. Agora é o desenrolar da história. Justamente por quê? Porque um documentário, ele não é uma história contada. Que eu sei, por exemplo, Maria acordou. Maria foi pra escola, Maria dormiu, então eu dormi ao acabar. Não, porque eu não tô contando uma história. E não é uma história necessariamente, ou quando eu estou contando algo que vai ter uma linearidade, né? Que eu vou estar seguindo ali uma linha, que eu vou estar seguindo uma lógica. Então a apostila colocou o seguinte: a prestação de um narrador, que na maioria das vezes permanece off, ou seja, não aparece nas cenas. Então eu tenho essas formas de composição. Eu posso ter um narrador, que eu até comentei que é uma forma que os meus alunos falam que é um pouco chata de documentário, aquele narrador que tá falando, então normalmente History Channel, o Discovery, o Animal Planet, tem esse tipo de documentários, né? As imagens passando, imagens da selva, da natureza, de acontecimentos históricos, e o narrador ali ao fundo que não tá aparecendo mais uma voz. Que os alunos falam, é aquela vozinha de dormir. Não necessariamente uma voz de dormir, depende muito do seu objetivo com aquele documentário, mas é uma forma de composição. Também pode acontecer uma sequência estabelecida apenas por meio de depoimentos, trechos e entrevistas. Então eu também posso ter esse tipo de composição, como a gente conversou no Eu Favela, né, que tem vários relatos de pessoas com a relação da polícia pacificadora dentro da comunidade do Chapéu da Mangueira, no Leme. Inserção de gráficos, infográficos e de documentos que comprovem fatos. Então, por exemplo, se a gente fosse produzir aquele documentário sobre obesidade infantil, provavelmente seria um documentário legal da gente colocar gráfico, infográfico, né? Mostrar qual é a faixa etária que essa obesidade está afetando mais. São meninos ou são meninas? São pessoas mais privilegiadas ou pessoas mais pobres? São pessoas que moram em que região do Brasil? Nordeste? Sudeste? Norte? Qual é a região? Qual é o tipo de família? São famílias com pais separados? São famílias com a família estruturada? Como é que é o tipo de família? Como é que é o tipo de alimentação? Como é que é o tipo de vivência dessas crianças que são acometidas pela obesidade?
cenas montadas com uma forma de reconstituição dos fatos, a gente conversou isso também, que não necessariamente isso vai dizer que o documentário é baseado em fatos reais, né? Ou uma inserção de trechos com propagandas e reportagem para ilustrar e embasar argumentos. Então tem várias formas de você compor um documentário. Não existe uma que é mais certa ou que é mais errada, não existe necessariamente uma forma de fazer um começo, meio e fim, e sim de formas de conseguir mostrar para o seu público que vai assistir aquele documentário como você resolveu passar aquele tema. E aí existem várias formas. Coloquei também aqui pra gente começar sobre a importância do roteiro, como tudo na vida, né? Eu sempre converso muito com os meus alunos sobre escrita, né? E hoje, sendo professora de redação há alguns anos, mesmo com o tempo de experiência que eu tenho, eu ainda não consigo, e eu não tenho vergonha de dizer, que eu gosto de dizer isso para inspirar você aí, pegar uma caneta, pegar um caderno e escrever direto uma redação. Não consigo. Eu preciso de pelo menos 5 minutos ali sentadinha, pensando no tema. O que eu sei sobre esse tema? Eu preciso desse tempo para pensar. Eu preciso de uma folha em branco para fazer os rabiscos, colocar as ideias que vêm na minha cabeça. E esse rascunho que a gente faz quando é um texto, né, é o roteiro de um documentário, né? Então, ter um roteiro, ter um rascunho a ser seguido é muito importante. Então, é na hora do roteiro que a gente consegue minimizar possíveis falhas lá na frente, possíveis erros lá na frente, um possível trabalho que não era necessário. Então, às vezes, quando eu sei exatamente as cenas que eu preciso, eu não vou ficar gravando o dia todo sem motivo, eu vou gravar exatamente aquilo que eu preciso. Então, o roteiro, ele tem essa importância, né? De organizar um pouco mais a minha produção, de diminuir gastos, de ir ali com o foco certeiro naquilo que eu preciso. Aí, a apostila, ela vai para aquela parte do pré, durante e depois, que a gente já conversou, né? Que eu acho muito importante. E aí, eu queria voltar com vocês pra gente comentar sobre 4 pontos importantes. Então, a primeira é a finalidade do documentário, pra gente fechar o nosso conhecimento sobre o documentário. O documentário, então, como a gente conversou, ele tem como finalidade, como objetivo, divulgar. Seja instruindo, seja ensinando, seja informando alguém ou um grupo sobre algum assunto. Pode ser um assunto social, um assunto que tenha um viés psicológico, político, seja lá o assunto que você queira, mas que ele vai trabalhar esse assunto, desenvolver esse assunto, né? Falamos bastante do público-alvo e junto com o público-alvo a gente conversou bastante sobre a linguagem. Se eu quero fazer um documentário que vai ali, que tem como foco, né, alunos do 6º ano do Força Máxima, eu vou falar com uma linguagem que os meus alunos do 6º ano vão ouvir. Se eu quero falar, por exemplo, com os meus alunos de turmas militares, eu vou falar com os meus alunos de uma forma que os meus alunos de turmas militares gostam de ouvir. Então, o meu público-alvo e a minha linguagem, a linguagem empregada, eles precisam estar conectados. Os modos de circulação, seja na internet, seja em grandes festivais de documentários, tudo isso precisa ser estudado, né? Como eu falei, hoje em dia a propagação, né, a divulgação de um documentário, ela é um pouco mais simples porque a gente não precisa de uma grande produção, de um grande nome para você produzir. Mas é claro, né, que essas redes sociais, o YouTube e tudo mais ajudam bastante na divulgação. Então, lembrar disso, né? Desses pontos, lembrar que o documentário ele não tem essa função de estar conectado com a realidade, ele é uma expressão artística, que nós temos sim grandes nomes de documentários no Brasil, e que o documentário não é aquele filme chato, preto e branco, que algumas pessoas já torcem o nariz e que ficam com preguiça de ver. O documentário pode sim ser uma forma de aumentar o nosso conhecimento, seja dentro da escola ou fora da escola, de divulgar conhecimento de diversas formas, a gente conhecer outras narrativas e outras perspectivas sobre vários assuntos. É isso. Foi um prazer trabalhar com o documentário com vocês. Eu fiquei super animada até assistir os outros documentários aqui na minha casa. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Volto em breve com o capítulo 19 pra gente falar. Deixa eu ver aqui. É sobre reportagem. Não, é sobre reportagem de divulgação científica. É isso. Volto já já no capítulo 19. Um grande beijo e até lá!